Hoje separamos as principais dúvidas sobre prótese de mama. Acompanhe esse vídeo que talvez a resposta para a sua dúvida possa estar aqui. Uma vez colocada a prótese de mama, eu preciso trocar? De um modo geral, se a paciente não apresenta queixa, nenhuma alteração no exame físico ou através do exame de imagem, não há indicação da troca do implante. Mas como nenhuma cirurgia é para sempre, é comum as pacientes retornarem depois de alguns anos querendo refazer a cirurgia para melhorar novamente o aspecto das mamas. E aí nesse momento a gente aproveita para trocar os implantes. Tirando esses motivos estéticos, existem duas situações patológicas em que há necessidade dessa troca. A primeira e a mais comum seria a contratura capsular em um grau mais avançado, que seria quando a cápsula que é formada envolvendo as próteses, elas estão tão espessas que começam a apertar os implantes e podem causar dor ou deformidades visíveis. E a outra causa seria a ruptura dos implantes, que seria uma condição bem rara. Aproveitando para fazer um parêntese sobre essa pergunta sobre troca dos implantes, existem algumas condições em que há necessidade de retirar os implantes, que seriam presença de infecção, que seria uma condição em que a paciente deve permanecer pelo menos 6 meses seus implantes e depois ser reavaliada para ver se pode ou não recolocar um outro implante. Nas situações em que é diagnosticado um câncer raro relacionado à cápsula do implante, que é o que muitos já devem ter ouvido falar, que seria o BALCL, que é um linfoma relacionado à cápsula do implante, e nessas condições também o tratamento implica na retirada dos implantes com a cápsula. E uma terceira condição, que é a síndrome ásia, que é uma doença autoimune induzida por um adjuvante, geralmente um fator externo, que pode ser algum componente de vacina, quadros infecciosos e as próteses, como por exemplo as próteses de silicone. E uma vez excluída outras causas dos sintomas, optado pela retirada dos implantes. A segunda pergunta é: prótese de silicone tem validade? Antigamente se falava muito das próteses terem uma validade de 10 anos. Mas hoje, se a paciente não apresenta nenhuma queixa e nenhuma alteração no exame físico, não há necessidade da gente ter que trocar os implantes dentro desse período de 10 anos. O que se observa é que, em média, por volta de 15 a 20 anos, as pacientes apresentam graus de contratura capsulares um pouco mais acentuado, em que se justifica a troca dos implantes. Mas isso não é uma regra, isso depende muito de como o sistema imunológico de cada paciente vai reagir contra os implantes, né? E isso pode acontecer também de forma mais precoce, como também de forma mais tardia. Então não tem um prazo específico para a troca dos implantes. E vale ressaltar que existe uma garantia, né, das empresas que fabricam as próteses de mama, aí sim uma garantia de 10 anos, principalmente contra rupturas dos implantes. Há uma idade mínima para se colocar próteses de mama? Sim, há necessidade de a gente esperar que haja um desenvolvimento completo das mamas e por isso recomenda-se esperar pelo menos 4 anos após a primeira menstruação. Prótese de silicone causa câncer de mama? Não, as próteses de mama não causam câncer de mama e nem vão interferir no rastreio com os exames atuais, principalmente de mamografia digital. Lembrando sempre de avisar ao radiologista para que seja feita uma adaptação na compressão das mamas durante o procedimento. Além disso, a mamografia ela também pode ser auxiliada por outros exames, como a ultrassonografia e a ressonância magnética de mamas. E por fim, a última dúvida seria: posso ter alteração da sensibilidade após uma cirurgia de prótese de mama? De um modo geral, o que pode ocorrer é uma perda de sensibilidade transitória, que pode se resolver em semanas ou meses. Geralmente está mais associado às cirurgias em que há uma maior manipulação cirúrgica das mamas. E no caso da cirurgia de mamoplastia de aumento, naquelas cirurgias em que se opta pela incisão, pela via de acesso areolar. E isso pode causar de forma transitória uma alteração da sensibilidade. Bom, gente, essas foram as principais dúvidas sobre a cirurgia de prótese de mama. Caso ainda tenham outras, deixem nos comentários e continuem nos acompanhando nos próximos vídeos.